Pessoal, vocês já se sentiram traído por alguém? Mas eu não estou falando, pessoal, traição de fidelidade de entre marido e mulher, não, tá? Estou falando de outro assunto, tá? Não é de infidelidade conjugal, não, tá, pessoal? Estou falando de traição, assim, de alguma amizade, alguma pessoa de lá do trabalho, alguma pessoa da escola, coisas assim, tá? É que muitas vezes o pessoal acontece, né? Você lembra lá da história de Davi, que o próprio filho dele traiu ele, né? Querendo usurpar o trono aquela vez, né? Uma vez que aconteceu isso, o próprio filho dele, Absalão, tentou, aliás, e conseguiu. Então, existem pessoas assim que muitas vezes eles fazem aqueles grupinhos, né? Fazem aqueles grupinhos para ficar a favor deles, né? E de certa forma ainda pagando, até dando dinheiro, né? Dando dinheiro ou coisas de valor para poder a pessoa ficar do lado dele ou dela, para poder se amotinar contra uma pessoa, né? Então, assim, tem essa história que fala sobre isso, né? Quando Davi depois descobriu essa trama do próprio filho dele, né? Absalão. Uma pessoa que amava tanto, né? Porque qual é o pai que não ama o seu filho, né? Então, vinha de uma pessoa assim, que comia junto, né? E às vezes pessoas que estão junto na mesa, né? Vamos lembrar também ali Judas, né? Que era um dos 12 ali, estava comendo pão, comendo junto à mesa com Jesus e os outros discípulos. Era para ser assim, poxa, mas amigos, pessoas que estão ali se vendo todos os dias ou quase todos os dias, né? E você vê assim que aquela pessoa chega a trair, né? É doído, é muito doído, porque é uma punhalada muito grande, porque a pessoa não está esperando, não está esperando receber uma coisa dessa, né? Quando de repente vai Davi, fica sabendo que de alguém, né, que contou para ele, e ele precisou às pressas pegar sua família, pegar os outros que estavam junto com ele a favor dele, ó, fugir daquele lugar imediato, quando ficou sabendo, porque já o Absalão já tinha conseguido com ele uma tropa boa, e ele precisou, ó, ele não pôde ficar lá, não pôde ficar lá. Então ele teve que sair de lá às pressas, pegou sua família e saiu às pressas, né? Então, quantas vezes você se sente, às vezes, assim, em um lugar que você precisa, às vezes, até sair, porque o inimigo aprontou contigo, né? Aquela pessoa que dizia seu amigo, tua amiga, aprontou contigo. Porque a traição, ela não vem de uma pessoa, assim, do seu inimigo, digamos assim. A traição, ela não vem de uma pessoa que você não conhece, ela vem de uma pessoa que você está ali próximo, junto ali, né? Às vezes no trabalho acontece esse negócio assim também, né? Às vezes, para querer tomar o cargo do outro, trama contra, né? E faz ali digamos assim, faz assim uma falsidade, fala a falsidade do outro, e às vezes acaba sendo prejudicado, às vezes a pessoa tem que acabar saindo do emprego por causa do outro lá que fez uma trama contra. Então, é muito ruim quando vem essa traição de alguém assim que você estava confiando, que você confiava. Ou seja, você estava ali sempre junto, não imaginava que tal pessoa, que fulano ou ciclano, seria capaz de uma atrocidade dessa. Mas o mundo está cheio de pessoas assim, né? O mundo está cheio de pessoas que eles querem realmente, para se dar bem, ele quer ver o outro
lá no chão, lá na lama. Para ele se dar bem, ele quer ver o outro lá na lama, tomar o lugar do outro, assim como Absalão foi capaz de fazer com o seu próprio pai, né? Então, pessoal, muitas vezes você vai se deparar com pessoas assim, né? Tem que ter muito cuidado com pessoas assim, porque eles não são amorosos, né? Eles vão praticar, eles vão fazer coisas para realmente para te judiar, né? Para botar você lá para baixo, né? Porque ele quer ver o mal para a pessoa mesmo. Pessoas assim, eles não têm amor para dizer assim, ah, mas eu não vou fazer isso com fulano, não, porque, nossa, né? Não, essa pessoa não vai pensar nisso, né? Então, pessoal, a gente vê ali quando o Saulo, né, antes de se converter, ele também ele era muito mal, ele fazia maldade com os cristãos. Depois que ele se converteu, ele mudou. Só que aí ainda, digamos assim, né, que não tá contado como amigos, né? Não era amigo, né? Paulo ali nessas ocasiões não era amigo dos cristãos ainda, né? Ainda é diferente do que essa outra parte que eu falei do Davi e o filho dele, né? Do Absalão. Então, quantas vezes você já passou por problemas difíceis? Quantas vezes aconteceu isso já, às vezes, com você ou com a sua família, com alguém da sua casa, com alguém que você viu assim o sofrimento que a pessoa passou às vezes por causa, né, de situações que ela teve que enfrentar por causa disso. Às vezes teve que fugir, né? Às vezes teve até que fugir por causa de certas situações. Então, às vezes, pessoal, não fica pensando que isso não acontece não, tá? Tenha assim, procura se proteger de pessoas que quer ver a sua derrota para se dar bem, né? Existem pessoas assim, então, quando você observar que existem pessoas assim, a melhor coisa é sair de perto. Sai de perto porque coisa boa não vem, né? Ninguém se dá bem com pessoas desse estilo, não se dá bem. Então, se de longe já não dá certo, imagina de perto, né? Lembra da história lá de Jezabel? Que a Jezabel, ela era tão gananciosa, mais o esposo dela, o Acabe. O Acabe, aquele homem rico, né? Porque ele era o rei, e a sua esposinha, né? A Jezabel, com aquela panca que ela tinha, né? Ela vai e depara com o Acabe. Quando eles vêm de lado, ele olhou a terra lá e queria a terra de Nabote. Lembra? Ele quis pegar, usufruir aquela terra de Nabote. Nabote disse que não ia vender a terra, porque era herdade, era da família, né? Vinha de lá da descendência deles, então ele não queria desfazer daquela terra, era uma herança. Então, como era herança, ele não queria desfazer da terra, né? Então, pessoal, aí ele ficou ofendidinho, né? Como ele ficou ofendidinho, aí ele foi lá para casa e, enfim, o que aconteceu? A esposa, a Jezabel, como que ela era má, né? Ambiciosa e blá, 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 ela pega e fala, não, você vai ter essa terra, de um jeito ou de outro você vai ter essa terra. E ela foi lá e tramou, e aí mataram Nabote. E enfim, pessoal, daí eles foram lá e pegaram a terra. E ficaram como, né? Ficaram como donos daquela terra, daquele homem. Mas aí depois passou-se o tempo, né? Aí vem o Elias, o profeta, profetiza contra eles. Profetiza e fala as coisas lá que ia acontecer com eles. Aí a Jezabel não gosta, né, do que ouve. E ela vai lá e quer ir atrás de quem? Agora? De Elias.
porque Elias também foi, né, e fez lá, matou aqueles profetas de Baal que tinha lá, enfim, ela também, ela, como diz, era a chefona, ela era a chefona, né, como parece, né. Aí ela vai e quer agora pegar Elias e matar Elias. Então Elias precisa fugir. Então, essas pessoas assim que são gananciosas, invejosas, elas são traiçoeiras, né? São traiçoeiras. Nabote ali era assim, não sei de que grau, de que tempo, de que ele vivia lá, mas se ele falava que era de herança do pai, então fazia tempo que estava ali, né? Nas proximidades ali, daquela região ali, onde tinha ali, aonde também morava e ficava ali a Jezabel, mas ele, né, certo, na casa deles lá, sei lá da onde, e eles, então tinha mais ou menos assim, eu não sei até que ponto que eles eram conhecidos ou tinha conversa, mas se ele foi lá conversar com o Nabote, o Acabe, vai saber de quanto tempo que eles tinham esse conhecimento. E ainda ele foi e fez tudo isso, né? Não deu tempo nem de Nabote fugir, porque ele fez tamanho mal para Nabote, né? E foi lá e eles tomaram as terras que era de Nabote, ficando como se fossem os donos da terra. Então, pessoal, essas pessoas gananciosas, pessoas traiçoeiras, elas vão fazer de tudo para tomar o que é seu, muitas vezes, né? É assim que temos visto aí nesse mundão, né? Nesse grande mundão que temos aí as pessoas aí de um coraçãozinho rebelde, como diz assim, né? Traiçoeiras, só pensam nelas, só pensam neles, querendo enganar os outros para trapacear, para querer trair, né? Então é isso aí, pessoal. Fica aí essa palavra de hoje aí sobre esse momento aí de falar sobre traição aí, mas não traição de marido e mulher, tá? Mas sobre outras coisas aí, qualquer outro motivo aí de trabalho, da família, qualquer coisa que muitas vezes acontece também, né? Eu sei que tem muitas pessoas que sofrem por causa de traição, tá? Pessoal, só para encerrar, né? Então, é assim, se a gente sabe, ou às vezes soubesse, né, quem são eles, né? A gente, se a pessoa tivesse uma máscara logo de início, dava para a gente falar, né? Show, né? A gente saía fora, né? Mas muitas vezes acontece que não dá para discernir a pessoa que tem maledicência. Essa é a verdade. Muitas vezes não dá para você, porque a pessoa tem uma máscara, né? Aí quando vai descobrir, foi assim com Davi. Davi não percebeu quando veio tamanho problema para a vida dele. Ele teve que, se safar. Teve que fugir, porque senão Absalão ia pegar ele e a família dele, né? Ia dar problema. Então, assim, às vezes o que acontece, né, pessoal? Acontece, né? Essas coisas assim. Mas é isso aí, pessoal. Só aí uma reflexão, lembrando aí que acontece essas coisas porque as pessoas que têm o coração da maledicência, né? Ele não vai pensar duas vezes para fazer maldade, vai querer agir. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês entendam esse vídeo. Deixa seu like, deixa seu joinha, comentário e tchau.